E agora, jovens, vamos encerrar nosso assunto com o último tema, né, para entendermos bem o Estado absolutista, que é o mercantilismo. Vamos conhecer de que se trata esse termo, mercantilismo, né? Então, vou aqui fazer a projeção do PowerPoint, né, para que possamos entender bem. Então, o mercantilismo, né? Na realidade, o mercantilismo é a política econômica, é a forma como os reis adotam práticas, né, para poder criar o poderio, o fortalecimento econômico dos seus estados, né? Então, esse é um ponto importante. O mercantilismo ele é caracterizado por esse conjunto dessas práticas diferentes, né? Que vai variar de cada país. Mas, basicamente, 4 práticas são muito comuns entre os estados absolutistas durante os séculos XVI, XVII e XVIII. A primeira, o intervencionismo estatal. Pelo mercantilismo, o Estado deve dirigir as práticas econômicas. É o Estado que dita o que é para ser plantado, o que é para ser colhido, o que é para ser vendido, o que é para ser incentivado e o que não é, né? Então, essa é a primeira grande ideia. O rei ele tem poder sobre a economia e ele deve exercitar esse poder sobre a economia. O segundo elemento é o protecionismo alfandegário, né? Protecionismo alfandegário é o seguinte: nós sabemos que há comércios entre países, né? Então, o país tem seus principais produtos, né? E que esse produto não quer sofrer concorrência de produtos estrangeiros. Por isso se cria tarifas para deixar o produto estrangeiro mais caro do que o produto nacional, para que as pessoas comprem aquilo que é mais barato, né? Então, isso se chama protecionismo alfandegário, né? É um exemplo aqui, vou dar um exemplo básico para vocês. O Brasil é um dos maiores produtores de café, mas se a Índia, que é outro grande produtor de café, vender mais barato, vai quebrar os plantadores de café no Brasil. Por isso que o governo estipula que 20% do que for vendido do café da Índia seja a mais aqui no Brasil, né? É uma forma de o Estado arrecadar dinheiro e de criar uma concorrência sadia. Porque se não houver um protecionismo alfandegário, as indústrias nacionais vão quebrar. Terceiro tópico, né? A ideia da balança comercial favorável. Então, eu vou explicar para vocês o que é uma balança comercial. É uma relação entre superávit e déficit, entre aquilo que é vendido e aquilo que é comprado, né? Ou seja, é entre a exportação e a importação. E aí é importante que a balança comercial esteja sempre favorável, ou seja, que você venda mais e compre menos. Porque se ocorrer o contrário, que você compre mais e venda menos, esse país vai estar endividado e quebrado, né? Então, é uma prática que boa parte dos estados europeus vão fazer, né? E, por último, a promoção das atividades econômicas nacionais, as manufaturas. Ou seja, o Estado vai ajudar a desenvolver aquilo que no seu país tem potencial. E aqui eu cito alguns exemplos. Portugal tem uma grande produção de vinho, né? Os melhores vinhos da Europa, né? Diga-se de passagem, são os vinhos portugueses, são famosos em todo o mundo. Então, Portugal vai incentivar a produção de vinho, né? A plantação de vinhas e a produção de vinho e de azeite também, né? Então, isso aí basicamente são os 4 pilares, as 4 ideias que vão fundamentar a política mercantilista, né? Então, aqui eu tenho um esquema muito legalzinho para explicar a vocês. O Estado absolutista, né, é um Estado que tem o apoio da nobreza e o apoio da burguesia. Só que esse Estado ele é amparado nas ideias mercantilistas, né? E os objetivos dele é fortalecimento político e militar do poder real, que vai gerar recursos, né? E esses recursos vão ser investidos no pagamento de funcionários, né, que vão servir aos reis, no pagamento de mercenários para montar um grande exército para proteger o país, né? Também na ideia do metalismo, né, que é entesourar, ou seja, conseguir guardar mais metais preciosos como ouro, prata, cobre, né, entre outros, e na balança comercial favorável que eu já falei para vocês. E as formas são estabelecer colônias, o protecionismo, a pirataria também, né? Tem alguns países que não quiseram produzir, mas que quiseram
explorar e roubar dos outros países, né? É uma prática que foi muito comum, a prática da pirataria no século XVI, XVII, XVIII, né? Incentivar as manufaturas, aumentar o poder marítimo, né? Isso é criar monopólios estatais, incentivar o aumento da população, né? Para poder aumentar a receita e aumentar a produção, né? Então, basicamente, são essas ideias norteadoras do mercantilismo. E aqui eu vou mostrar alguns casos de alguns países, como é que eles fizeram esse processo. Vou começar por Portugal, né? Portugal partiu da ideia que, para se tornar um reino rico, era necessário exploração das colônias, né? Através da chamada plantation, que era o quê? Grandes plantações nas suas colônias, no Brasil, por exemplo, com monoculturas, com uma só cultura, com latifúndios, grandes propriedades rurais e com o uso da escravidão, né? Portugal tinha um processo muito interessante. Ele tinha colônias na África, onde ele arrumava escravos, e a colônia, a sua maior colônia, que era a América Portuguesa, que nós chamamos hoje de Brasil, que tinha terras muito boas para poder desenvolver a agricultura. Então, Portugal desenvolveu toda essa área. E também protecionismo, né? Com os monopólios. Nas suas colônias só podia comprar, só podia vender os portugueses. Estrangeiros não podiam comprar e nem vender, a não ser que pagassem um imposto muito alto, que não valeria a pena. A Espanha também adotou práticas parecidas, com uma exploração das suas colônias, e a Espanha ficou com quase toda a América, né? Gente, olha, da Flórida, México, América Central quase inteira e boa parte da América do Sul pertencia à Espanha. Né? Mas a grande prática mercantilista espanhola foi o bulionismo, ou seja, o metalismo. A Espanha deu sorte, pessoal. A Espanha chega no México e encontra a civilização asteca. E lá eles encontram ouro, encontram prata, chegam na Bolívia e no Peru, né? E encontram minas de ouro, prata e cobre, né? Então, a Espanha vira uma das maiores potências do mundo, né? Pela descoberta desses metais preciosos. E também a questão do monopólio. A Espanha vai usar o sistema de porto único, né? O porto de Sevilha só poderia comercializar por esse porto, por mais que houvessem outros portos, para poder controlar melhor e evitar o contrabando. Outros países, para encerrar aqui a nossa aula, França. A França tinha uma frota marítima reduzida, né? O seu comércio era basicamente um comércio continental, e o mercantilismo vai se desenvolver através do ministro Colbert, né? Ele era ministro de Luís XIV. Ele vai criar o chamado colbertismo, que partia da ideia seguinte, que era necessário desenvolver a indústria, né? E a indústria de artigos de luxo, sedas, porcelanas, né? Materiais finos, e também era necessário reduzir as importações. Ou seja, a França vai passar a produzir produtos de luxo em grandes quantidades, né? Outro país é a Holanda. A Holanda está em conflito com a Espanha, porque a Holanda era parte do território da Espanha, era dominada pela Espanha, né? E a Holanda vai se desenvolver como uma das primeiras grandes sociedades burguesas da época moderna, né? Através de investimentos particulares, onde judeus, grandes homens empresários, grandes comerciantes calvinistas vão desenvolver duas companhias de comércio. A WIC, que é a Companhia de Comércio do Ocidente, e a Companhia de Comércio das Índias Orientais, né? A VOC, né? Que são siglas aí em holandês. No Ocidente, a Holanda vai também ajudar no refino e distribuição do açúcar na Europa, inclusive do açúcar de Portugal, que era produzido aqui no Brasil. E, por fim, a Inglaterra. A Inglaterra vai encontrar o seu auge do mercantilismo durante o reinado da rainha Elizabeth I, né? Que vai investir principalmente na marinha, né? Vai desenvolver uma grande frota marítima e também vai apoiar a pirataria, né? Francis Drake, um grande pirata inglês, né? E ela vai estabelecer a chamada Carta do Corso, que é o seguinte: o rei, no caso a rainha, autorizava piratas tomarem navios dos outros povos, mas se desse um pedacinho, um pouquinho, para a coroa, né? E a Inglaterra venceu e destruiu a marinha da Espanha, chamada Invencível Armada, de Filipe II, em 1588, e também derrotou os holandeses, se tornando um dos países mais poderosos da Europa durante a época moderna, né? Então, para finalizar a aula de hoje, né, é importante que vocês acompanhem aí
os slides, ouçam as explicações. Hoje, basicamente, o que eu falei sobre a política, né, sobre as monarquias absolutistas, sobre a centralização do poder nas mãos do rei, né, que vai passar a ter um poder hegemônico. E vamos falar também da questão dos limites desse poder régio, né, em busca de sua legitimidade, né, e vai buscar trazer a religião, né, os clérigos, o clero em geral, e também os costumes, né, somente os nobres. Falamos de economia, né, citamos aí a questão do mercantilismo, que na realidade é a base do chamado capitalismo comercial, o capitalismo primitivo, né. Então essa vai ser uma grande política econômica baseada na balança comercial favorável, no protecionismo, no metalismo e na intervenção do Estado, né. E tudo isso vai fazer com que surja uma sociedade, a chamada sociedade de antigo regime, que era baseada no privilégio e no nascimento, onde os indivíduos não eram iguais, eram diferentes. Aí nós tínhamos 3 camadas na sociedade. O primeiro estado, que era o clero, que a função era legitimar o poder do rei. O segundo estado, que era a nobreza, que junto com o rei legitimava esse poder real e administrava também o estado, né? Então os principais cargos estavam na mão da nobreza. E o terceiro estado, que era o resto da sociedade, né? Formado pela burguesia, pelos artesãos, camponeses e pessoas mais humildes, que pagavam os impostos e mantinham toda essa estrutura de privilégio na sociedade. Muito obrigado pela atenção, o assunto está terminado, espero que tenham gostado e vamos para a próxima aula na próxima semana com mais explicações, com mais orientações. Um abração para todos. Na próxima aula, não se esqueça, falaremos sobre expansão marítimo-comercial europeia, chamada Era dos Descobrimentos. Pronto, deixa eu só fechar aqui o arquivo. Fechado.